Boa noite a todos vocês que já estão aí nos aguardando, todos vocês que estão entrando nesse momento. Nós estamos ao vivo pelo Instagram, pelo Instagram CIESP, e estamos ao vivo também pelo canal Sala dos Professores, no YouTube. Então fiquem à vontade aí, para onde for melhor nos acompanhar. Sejam todos muito bem-vindos. Eu sou o professor Júlio Furtado e estou aqui hoje para que nós façamos algumas reflexões um pouco diferente, do que a gente vem fazendo ultimamente, a começar pelo título, que nós demos a essa nossa fala. A ideia é que nós hoje possamos fazer uma reflexão de base bem psicológica, bem filosófica mesmo, de tudo isso que a gente está enfrentando, e uma abordagem subjetiva dessa questão, Afinal de contas, como é que cada um de nós está vivenciando isso, Como é que a gente está enfrentando esse momento, Com que instrumentos a gente está lidando com essa questão, Então, o nosso objetivo hoje é exatamente esse, fazermos uma reflexão do quanto todos nós, de certa forma, não estávamos preparados para isso, e o quanto que todos nós, também, de certa forma, temos que nos preparar a toque de caixa, temos que nos preparar de qualquer maneira, e como é que a gente anda lidando, com essa realidade que nos coloca a opções, ou vai ser, ou seja, como é que é essa sensação de não ter escolha, Como é que é essa sensação de estar impelido a lidar com essa realidade cansativa, com essa realidade estressante, com essa realidade que nos traz medo, nos traz insegurança, que nos exige coragem o tempo todo. E como é que nós estamos para isso? O nosso objetivo hoje é dar como se fosse uma rápida parada, ou seja, para a gente parar para pensar como é que a gente está nessa caminhada e como é que a gente pode escolher continuar essa caminhada, tá? Bom, como eu já disse, nós estamos aí pelo Instagram do CIESP, estamos também pelo canal Sala dos Professores no YouTube. Fiquem à vontade, ou seja, está sendo transmitido simultaneamente. A única diferença é que lá no YouTube você pode visualizar algumas ilustrações que eu utilizo, Canal Sala dos Professores, quem assim quiser, e o canal do Instagram do CIESP, que nós também estamos ali já ao vivo. Vamos lá então, vamos iniciar as nossas reflexões, porque, como eu já disse, a ideia hoje é a gente fazer uma viagem autoperceptiva mesmo, Bom, o nosso Instagram é @profjuliofurtado, aquelas pessoas que quiserem nos acompanhar, trocar ideia por lá, fiquem à vontade, @profjuliofurtado. E o nosso site é juliofurtado.com.br, Lá vocês também encontram passagem, aí para as nossas diversas mídias sociais. A nossa reflexão vai começar por uma questão que é fundamental, A gente entender que o que a gente está vivendo hoje é um momento disruptivo. A gente está vivendo uma disrupção. Isso é novo para todo mundo. Isso é um processo que, quando acontece, pega todo mundo pelo pé, exatamente porque disrupção, mudança disruptiva é um processo que não manda recado, que não manda aviso, ou seja, rompe a sequência natural das coisas, A disrupção ela nos coloca diante de uma sensação de impotência muito grande. Toda vez que a gente é submetido a um processo disruptivo, a gente é invadido, por uma sensação de impotência, por uma sensação de e o que é que eu faço com isso, o que eu faço diante disso. Então, com certeza, essa sensação foi a que nos invadiu
no momento em que essa pandemia chegou, nós ficamos, de certa forma, sem saber direito o que fazer. Eu deixo isso para mim, isso foi muito claro. Eu sou professor também, né? Ou seja, de sala de aula, de ensino básico, eu sou professor de geografia, estou em sala de aula, embora já aposentado, eu permaneço em sala de aula. E nesse sentido, eu lembro que quando tudo aconteceu, da noite para o dia, o que a gente mais dizia era exatamente essa frase que deu origem aí à nossa fala de hoje, né? Ou seja, não fomos preparados para isso, eu não estava preparado para isso, né? Inclusive nós, professores, usávamos muito essa expressão, né? Não fomos preparados, não estudei, né, para esse tipo de modalidade, mas enquanto a gente dizia isso, a gente também descobria que teríamos que nos preparar a toque de caixa, né? E a ideia é da gente entender o seguinte, pode parecer contraditório, mas as soluções que a gente encontra para os dilemas que aparecem diante de nós, encontra-se na vivência desses próprios dilemas, na vivência desses próprios conflitos. Existe uma grande importância, existe uma grande necessidade da gente permanecer no momento presente, muitas vezes por pior que ele esteja sendo. E a gente tem uma certa tendência a não permanecer no momento presente. A gente gosta muito de fugir do momento presente, né? Principalmente quando a gente julga que o momento presente não está agradável, né? Então, ou a gente vai para o passado, relembrar uma época em que estava bom, ou a gente vai para o futuro, imaginando quando tudo isso passar, imaginando quando essa agonia não mais estiver conosco. A gente tem essa mania, é meio que da natureza humana isso, fugir do momento presente quando ele não é agradável, e é exatamente isso que a gente está vivendo. Existem algumas pesquisas de alguns birôs franceses, são pesquisas da primeira década do ano 2000, que mostram para a gente que a gente costuma passar 70% do tempo no passado, né? 25% do nosso tempo a gente costuma passar no futuro e apenas 5% do nosso tempo a gente fica no presente, né? Olha que loucura. 70% no passado, 25% no futuro e apenas 5% no presente. Bom, esses 70% do tempo que a gente passa, se conecta com o passado, é o nosso tempo de lembranças, é o nosso tempo, muitas vezes, de lamentações, é o nosso tempo de autoquestionamento. Os 25% que a gente passa no futuro é o nosso tempo de ansiedade, né? Ou seja, e estar no futuro, com certeza, é uma possibilidade imensa de causar ansiedade, né? A gente, quando vai para o futuro, a gente tenta antecipar esse futuro, a gente tenta muitas vezes pular em algumas etapas importantes para que esse futuro aconteça. E, nesse sentido, estar no futuro é com certeza um prenúncio de ansiedade. E a gente fica muito pouco no momento presente, muito pouco. Em Gestalt terapia, né, em psicologia, a gente chama essa questão de fazer contato com o aqui e agora. E fazer contato com o aqui e agora tem a ver com eu estar inteiro nesse momento aqui e agora. Exatamente no dia 29 de julho de 2020, às 18h09. Né? Ou seja, horário de Brasília, claro. Esse é o meu momento. O único momento real é esse. Né? O único momento real que nós temos é o agora. O passado, ele já foi, o futuro ainda não chegou e eu não tenho a mínima certeza dele. Né? Eu lembro que no dia 12 de março eu estava com todos os planos possíveis para a semana seguinte, quando de repente no dia 13 estava tudo mudado em função da pandemia, em função de tudo que nos aconteceu. Então, na verdade, a nossa dificuldade de nos mantermos no tempo presente é que acaba nos afastando muito da realidade, porque a realidade está aqui, não tem jeito. Quando esse tempo presente está bacana, né, está agradável, está prazeroso, maravilha se manter no tempo presente, mas quando esse tempo presente não está bacana, né, quando esse tempo presente não é legal, quando esse tempo presente está angustiante, a gente ou foge para o passado ou foge para o futuro, então ou fica na lamentação e na recordação, ou vai para a ansiedade. Né? Então,
é isso. Isso cansa. Isso cansa. Por isso que pareça, isso cansa muito. Estar no presente, por mais que pareça cansativo, né, por mais que pareça que é alguma coisa que vai nos desgastar muito, é exatamente esse tempo presente que nos ensina a lidar com ele. Quanto mais eu nego esse tempo presente, quanto mais eu fujo dele, mais toda vez que eu tenho que encarar de volta é um sofrimento além, ou seja, uma energia extra que eu gasto. É aquela história, né? Se eu estou triste, é a própria tristeza que vai me ensinar a superá-la. O que me ensina que não adianta fugir dela. Eu posso até disfarçá-la algumas vezes, mas fugir dela não é sábio. Porque é exatamente conversando com ela, sentindo essa tristeza, que a gente vai articular, né, no nosso corpo como um todo, como é que a gente vai lidar com aquela tristeza e como é que a gente vai lidar com aquela emoção. Logo, o que a gente está dizendo? A gente está dizendo que lidar com esse momento pressupõe viver esse momento, né? Pressupõe ficar nesse momento presente. Uma outra questão muito importante, um outro instrumental muito importante que a gente precisa desenvolver e que esse tempo de pandemia, esse tempo de isolamento, ele tem colocado de maneira muito contundente isso para a gente, é o desenvolvimento da empatia. Eu acho que nunca falamos tanto em empatia quanto a gente tem falado, né, nos últimos tempos. Exatamente porque quando a gente vive uma situação de exceção, quando a gente vive uma disrupção que nos coloca numa situação angustiante como essa que a gente está vivendo, a gente olha para dentro, mas a gente também olha para fora. E a gente olha para fora com duas intenções, né? A primeira delas é a intenção de alguém nos responder. E a segunda intenção é ver como é que as pessoas estão encarando isso. Né? Ou seja, que recursos as pessoas estão usando para encarar o momento que a gente está vendo. E olhando para fora, a gente começa a perceber que a empatia ela é hoje um instrumental fundamental para a gente atravessar e sair desse momento de uma maneira mais saudável, digamos assim. E a palavra empatia ela já está mais que difundida, né? Não vou aqui definir empatia, mas faço questão de chamar a atenção para uma questão ligada à definição da empatia. Né? Aquela coisa do eu me colocar no lugar do outro. Mas eu me colocar no lugar do outro, vírgula, na perspectiva do outro, né? Ou seja, na forma de ver do outro, não na minha forma. Né? Se eu digo assim, eu vou me colocar no lugar do outro, se eu fosse ele, eu não faria, isso não é empatia. Né? Ou seja, é me colocar no lugar do outro, mas tentando vestir essa roupa do outro, tentando vestir essa realidade desse outro. Existem 3 níveis de empatia, né? Ou seja, existe a empatia cognitiva, existe a empatia emocional e existe a ação empática, né? A empatia atitudinal. E para que a gente consiga usar a empatia em nosso favor, a gente precisa chegar no 3º nível, na empatia atitudinal, na ação empática. Eu preciso agir guiado pela minha empatia. Não adianta, a empatia cognitiva é importante, é um primeiro nível. E o que seria a empatia cognitiva? Seria eu compreender o lado do outro, né? Ou seja, entender o que o outro está fazendo, entender a atitude que o outro teve, entender cognitivamente. Eu entendo a reação que o outro teve. Toda vez que eu entendo a reação do outro, né, eu estou usando a minha empatia cognitiva. Mas de nada vai adiantar apenas entender a reação do outro se eu não agir de maneira que facilite a minha relação com esse outro a partir do que eu entendi. Né? Então, só entender o lado do outro não adianta, em resumo é isso. Né? Eu preciso agir, né, digamos, levado por essa compreensão. Talvez um exemplo ajude nesse momento. Né? Eu estou lembrando aqui de uma vez que entrei numa loja, eu vi uma camiseta que eu gostei, entrei na loja, quando eu entrei na loja tinha uma só menina atendendo no balcão, tinha um homem no caixa, que por sinal toda hora falava com ela, falando, mas aqui, já atendeu a moça, não sei o quê, a moça está esperando, não sei o quê, e a menina estava doidinha, atendendo sozinha, acho que tinha umas 5, 6 pessoas lá no balcão, eu até fiquei um pouco atrás, assim que a primeira pessoa saiu e vagou, né, uma vaga no balcão, eu entrei, virei para ela e falei assim, escuta, aquela camiseta amarela lá do balcão você tem? E ela falou, tem qual tamanho? Eu falei, G. Aí ela foi, demorou. Daqui a pouco ela me trouxe a camiseta. Aí colocou, tá aqui pro senhor a camiseta. Aí eu olhei, tamanho M.
Aí eu chamei ela e falei assim, olha só, eu disse G. Ela, não, o senhor que falou G, não, o senhor falou M. Aí eu ouvi bem, de uma maneira até meio áspera. Vamos congelar essa imagem. Nós somos humanos. Eu sou humano, sou de carne e osso, todo mundo é. Diante de uma atitude dessa, a minha maneira natural de reagir, né, muitas vezes, se eu não seguro a onda, é virar para ela e tentar, às vezes, reforçar o que eu disse. Eu falei assim, não, eu falei M, você que entendeu mal. Talvez fosse um pouco a minha reação natural. Naquele momento, então, analisando toda aquela situação dela, sozinha, atrás de um balcão, pressionada, muito provavelmente pelo dono da loja, pressionada por todo aquele contexto ali e tal, eu parei naquele momento, usei a minha empatia cognitiva, ou seja, entendi a situação, mas eu fui direto para a ação empática, eu fui direto para a empatia atitudinal. E qual foi a minha ação empática? Foi respirar fundo, virar para ela e falar assim, eu acho que eu me enganei, então, mas você tem G? Você pode ver se você tem G para mim? Essa questão é uma questão muito interessante, né? Porque quando a gente está dominado pelo estresse, a gente olha para uma atitude dessa e a gente diz assim, mas meu Deus, não vou ser idiota a esse ponto, né? Ou seja, das pessoas falarem dessa forma, ou seja, é aquela atitude revidativa, né? Que a gente é convidado aí nesse mundo meio que automático que a gente vive, meio frio. Então, a ação empática depende de eu realmente me transferir para essa percepção do outro, né, e de eu realmente agir a partir dessa percepção do outro. Então, se eu ali discutisse com ela, eu não estaria em nada sendo empático. Eu estaria querendo valer a minha opinião, fazer valer a minha... Porque realmente eu disse G, ela que entendeu M. Mas eu entendo o porquê que ela entendeu M. Então, para melhorar essa atitude, para melhorar esse momento, para resolver essa questão... tudo bem, desculpa, eu devo ter falado errado, mas você tem tamanho G, percebe? E a empatia emocional, né, que eu diria que é um segundo nível. Quando eu entendo o lado do outro, eu abro as portas para sentir o que o outro está sentindo. A empatia cognitiva, ela me abre as portas para a empatia emocional. Eu entendendo o lado daquela menina, eu posso realmente olhar para ela e pensar assim, nossa senhora, eu imagino que ela está nervosa, né, com medo de perder o emprego, ou seja, sem dar conta, mas com medo de admitir que não está dando conta, olha que loucura. Né? Ou seja, por alguns instantes eu também sinto um pouco o que ela está sentindo. Isso me abre a porta da ação empática. Então, esse momento que a gente está vivendo, né, para o qual nós não fomos preparados, para o qual ninguém foi preparado, né, precisa que nós tenhamos algumas habilidades para lidar com esse momento. A primeira habilidade é a coragem, né, que esse tempo está pedindo da gente, está pedindo coragem. Né? Mas se eu não tiver coragem, você vai precisar fazer contato, né? É uma expressão interessante da gente usar, fazer contato. Né? Fazer contato é perceber, tomar consciência, né? Ou seja, descobrir lá dentro essa coragem, porque com certeza ela existe configurada aí com todo mundo. Eu posso nunca ter usado esse programinha, mas ele está lá configurado dentro de mim. E uma mudança disruptiva, ela não dá tempo de eu aprender a usar o programa. Eu tenho que usar o programa no supetão. Né? Prova de que isso que eu estou falando é verdade, você já deve ter se visto em situações em que você nem imaginava que você fosse dar conta, né? Porque é uma situação nova para você e você acabou dando conta. Né? Então, existe sim esse programa baixado lá dentro da gente e que muitas vezes a gente ainda não instalou. Imagina usar. Às vezes instalou, mas ainda não usou poucas vezes. E o programa pode oferecer muito mais coisas do que a gente imagina. Então, a empatia é o segundo instrumento, o segundo pré-requisito, né? É a coragem, é a empatia, e a sinceridade. Né? Então, existem 3 pré-requisitos para eu lidar com situações de justiça: a coragem, a empatia e a criatividade. Né? E toda isso é cognitiva, entender o lado do outro, emocional, que é o segundo nível, sentir o que o outro está sentindo, para poder chegar no que importa, na ação empática. Tá? Ou seja, apenas entender o que o outro está fazendo, apenas sentir como o outro, não nos leva a muitos lugares. O que faz diferença no mundo é a ação empática. Né? Uma outra coisa que a gente tem que entender nesse momento que a gente está vivendo
é que nós, seres humanos, temos algumas características específicas que, nesse momento, elas estão ficando muito claras, né? Estão ficando muito, muito claras. A primeira delas é que há uma fortíssima tendência de todos nós a permanecer em repouso. Isso é uma questão até física, né? Questão física, ou seja, a física mesmo nos prova isso. Há uma tendência de... Tanto que para sair do repouso, o que acontece? A gente precisa de uma força enorme. Significa que quando eu estou parado, o esforço que eu tenho que fazer para começar a andar é muito grande. Né? Isso acontece no carro, no automóvel acontece isso. A primeira marcha do carro é a marcha de maior força que o carro tem. Né? Tanto que quando eu vou subir uma ladeira íngreme, eu paro e coloco na primeira para poder subir aquela ladeira. Porque é a marcha de maior força que o carro tem. Para tirar ele, para fazer ele entrar em movimento. Isso acontece com a gente. Né? Então, para que a gente encare os conflitos, encare os momentos difíceis, eu preciso lembrar muito disso. É muito difícil sair do estado de repouso. Né? Eu preciso de muita energia para isso. Porém, depois que a gente passa a primeira marcha, depois que o carro sai, a gente passa a segunda, a terceira marcha, a quarta marcha tal, e o carro pega um embalo, a energia para manter ele em movimento é menor do que aquela que eu gastei para ele sair do repouso e começar o movimento. Isso acontece com a gente. Então, o que eu estou querendo dizer? Eu estou querendo dizer o seguinte: quanto mais nós estávamos, quanto maior era o nosso repouso antes disso tudo, antes dessa pandemia, mais energia a gente teve que gastar ou ainda está gastando para sair do repouso. Né? Porque era um repouso longo, era um repouso ao qual eu já estava plenamente adaptado, era um repouso profundo. Então, muita energia a gente vai ter que gastar, mas essa energia ela só é muita nesse momento inicial. Né? Quando a gente se põe em movimento, isso acontece. Eu tenho ouvido vários professores, né? Eu tenho trocado muito com alguns professores, e eu tenho ouvido muito a seguinte questão: nossa, você sabe, agora eu estou tomando gosto, né, por esse estilo, para a questão do ensino remoto, eu estou tomando gosto, eu já estou tendo novas ideias, né? Eu estou aqui com projetos, eu estou pesquisando novos aplicativos, estou conhecendo novas plataformas, né? Ou seja, tem uma amiga que dá aula em outra, que ela trabalha com uma outra plataforma muito interessante, ela me emprestou a senha dela, eu estava conhecendo, me deu vontade de estudar. Eu recebi de pedido de professores, né, para eu ajudar a elaborar, a desenhar um projeto de mestrado, né, um projeto de monografia de pós-graduação, uma ideia para desenvolver um livro de doutorado, muita coisa. Por quê? Exatamente por isso. Aquela fase da primeira, aquela fase de esforço muito grande, passou, a gente já estava passando a terceira marcha já. Né? Então a gente está vendo o seguinte: essa energia ela diminui, né? Ou seja, o carro já está andando. Então essa sensação inicial é muito forte. E existe uma questão também ligada a tudo isso que tem a ver com algumas verdades, né, que a gente alimenta e que tem a ver com a nossa trajetória, com a nossa vida, com a nossa natureza. Né? Por exemplo, quando a gente pergunta assim, qual é o contrário de morrer? A gente faz essa pergunta: qual é o contrário de morrer? Geralmente as pessoas falam de maneira automática: viver. Viver é o contrário de morrer. E não é. Não é. O contrário de morrer é ser. Né? Ou seja, morrer, nascer. Mas a gente responde no automático que é contrário, é viver. Exatamente porque parece que é exatamente assim que a gente faz na prática. Né? Desde o momento que a gente nasce, a gente começa a morrer. Não sei se você já pensou dessa maneira. Mas o nascimento já é uma contagem regressiva para a morte. A gente vai crescer, né, aprender, então, é isso. É como se a gente nasceu, é como se a gente estivesse já a caminho do dia em que a gente vai morrer. E a gente precisa, ao longo da vida, entender que é possível eu afastar a morte. É possível eu lutar contra. E qual é o melhor antídoto contra a morte? Qual é a melhor forma de lutar contra a morte? É renascendo todos os dias. E o que significa renascer todos os dias? Significa todos os dias eu renovar o compromisso comigo mesmo.
significa todos os dias eu renovar as minhas intenções, os meus sonhos, né, as minhas forças, as minhas energias. Todo dia eu renovar meu cuidado, né? Ou seja, eu preciso renascer todos os dias para que eu não deixe a morte ir ganhando terreno todos os dias. A pessoa que não percebe isso, ela deixa a morte ganhando terreno. E ela acaba se tornando aquela pessoa simplesmente esperando a morte chegar. Não, ou seja, eu costumo brincar de Zé Pagodinho. É um excelente compositor, um ótimo cantor, eu adoro as músicas dele. Mas ele é um péssimo, né? Ou seja, não deixa a vida te levar. Né? Porque se você há locais que você não escolheu muitas vezes, acabou escolhendo por tabela, né? Você não foi ativo, a vida te levou. E aí de repente você se pergunta, meu Deus, onde é que eu estou? Como é que eu cheguei aqui? A vida te levou. Né? Então deixa a vida me levar, a vida leva eu. É um excelente refrão pagode, mas é um péssimo conceito filosófico. Vida foi feita para que a gente tenha as rédeas nas mãos. E ter as rédeas da nossa vida nas mãos significa, inclusive, todo santo dia, renascer um pouco. Porque nisso que eu renasço um pouco, eu afasto um pouco essa morte, eu afasto um pouco esse desgaste. Né? Eu tenho ideia para esse amanhã, eu tenho coisas a fazer, eu tenho... mas e quando as coisas não estão boas? Quando as coisas não estão boas, eu renovo a esperança, eu vou renovando uma porção de coisas que vão me dando condições de lidar, né, com esse momento, sem fugir daquilo que eu estou sentindo. Né? A gente tem que renascer se a gente quer combater a morte. Isso é uma grande verdade. Né? E na prática, o que significa renascer? Significa a gente se cuidar, significa a gente acreditar, significa a gente encarar aquilo que deu errado como uma aprendizagem, como uma forma de tentar uma outra maneira. Significa a gente pegar os nossos momentos de estresse, os nossos momentos de tristeza, de falta de paciência e procurar um canal para resolvê-los, né? De forma adulta, porque somos adultos. A gente é adulto, mas a gente traz aquela criancinha que a gente foi um dia. Tanto que de vez em quando a gente bate pezinho. É ou não é? A gente bate pezinho. Né? Todo mundo bate pezinho. 50 anos, 40 anos, 20 anos, talvez nem tanto, mas eu tenho 60 anos que bate pezinho. É a criança que nos acompanha. Como é que eu estou cuidando dessa criança? Já ouviu também essa pergunta? Como é que você está cuidando da criança? Cuida bem da tua criança. O que significa bem da tua criança? Significa você se divertir um pouquinho. Né, você olhar. Outro dia eu estava estudando, preparando aqui uma live, né, para uma consultoria que eu faço aí para diversas escolas, diversas cidades, e aí no meio eu estava assim tão estressado, tinha 5 lives naquele dia e 2 reuniões online, e eu estava ali, era quase 10 horas da noite, de uma quarta-feira, eu simplesmente falei, quer saber? Vou deixar minha criança falar alto, né, senão eu não aguento. Fechei o computador, levantei, servi uma taça de vinho, entendeu? Peguei lá uns tira-gostos, sentei diante da televisão, escolhi um filme que eu estava aqui vendo um tempo, e terminei o filme na meia-noite, vendo meu tira-gosto. Ele fiz, eu falei assim, nossa, parece que não tem nada para fazer, cheio de coisa para fazer, inclusive um relatório para mandar no seguinte às 8 horas da manhã, que era exatamente o que eu estava terminando. Júlio, você foi responsável nesse ponto? Claro que não. Eu olhei para o relatório e falei assim, só falta um parágrafo da conclusão, eu vou me dar presente, eu vou deixar a criança dominar. Então fui, e é isso, a gente sabe por quê? Se a gente não faz isso, a gente perde energia. Né? A gente não vai renovar o estoque de energia para poder aguentar novos estresses, para poder suportar aquilo que os tempos atuais estão nos trazendo. Então, se você não está se tratando bem, com certeza você está muito mais estressado do que quem está se tratando bem. Né? E o que é se tratar bem? É isso. É de vez em quando, é a tal história. É deixar a criança vir, mas de maneira clara, de maneira madura. Né? Eu falei, não, eu não posso mais, eu vou fazer isso. Né? Então a gente tem que... Isso é renascer. Né? Renascer é você se cuidar, renascer você cuidar da alimentação, renascer você se cuidar na medida do possível, se exercitando, renascer você organizar, né, o seu trabalho, né, de forma que ele fique facilitado para você. Né? É isso.
Esse renascimento é que vai nos permitir nos automotivar. Ou seja, a automotivação, ela é filha do autocuidado. Né? Ou seja, acho que nunca eu vivi, pelo menos eu, que estou com 55 anos, eu nunca vivi um tempo em que fosse tão essencial eu me autocuidar. Né? Eu acho que ninguém nunca viveu um tempo assim. E durante tanto tempo, né? A gente já está para 6 meses. Já se tocaram disso? Já vai para meio ano de pandemia. Isso não é pouco. Então, a gente tem que começar a conversar sobre autocuidado, a gente tem que começar a conversar sobre automotivação, a gente tem que começar a conversar sobre essas questões, sobre esses fantasmas que a gente está tendo que com essa questão. A gente está tendo que lidar. Estão falando que está cortando o áudio. Peraí, deixa eu ver então. Melhorou? Pessoal do Instagram, melhorou agora? Eu mudei aqui um pouquinho o telefone de lugar. Melhorou agora? Estão me ouvindo melhor? Pessoal do Instagram, né? O pessoal do YouTube, acredito que o som e a imagem são legais aqui. Só me sinaliza aí pelo Instagram se melhorou o som, tá? O som é ruim, caramba. O que eu posso fazer aqui para melhorar esse som? Deixa eu ver aqui. Sei. Será que se eu colocar um fone no celular melhora? Vamos ver, né? Aqui. Deixa eu ver. Eu coloquei um fone no celular. E aí, o pessoal do Instagram, vê se melhorou com o fone. Opa, bom. Então a gente resolveu o fone aqui, tira da frente. No YouTube a gente continua aqui pelo microfone do computador. Então, como eu estava dizendo, a gente nunca precisou de tanta automotivação quanto a gente está precisando nesses tempos que a gente está vivendo. E sabe por quê? Porque nós estamos todos psicologicamente contaminados. Nós não fomos preparados para isso, né? E estamos todos psicologicamente contaminados. Você consegue imaginar algum terráqueo que esteja psicologicamente contaminado? Né? Você consegue imaginar algum habitante do planeta Terra que não esteja com medo, não esteja, instável, que não esteja estressado, que não esteja em expectativa? Nossa, em expectativa da vacina, meu Deus! Vai chegar, não vai chegar? Quando? Né? Aqui no Rio de Janeiro, né, eu sou do Rio, a expectativa do Carnaval, do Ano Novo, né, do Réveillon, expectativa em cima de expectativa. Outro dia minha vizinha falou para mim, eu não sei mais o que eu faço, porque eu tenho que rever a data do meu casamento, né, e tal. Eu falei, expectativa, vou casar, não vou casar, né? Então, estamos todos psicologicamente contaminados. O vírus dessa angústia com certeza contaminou a todos nós. E quais são os nossos maiores medos? Agora eu estou falando nossos enquanto professores, tá? Quais são os nossos maiores medos diante, né, nesse tempo de pandemia que a gente está vivendo? Quais são os nossos maiores medos? Eu elenquei não só nossos professores, não, os nossos maiores medos de todos nós, né? O primeiro grande medo talvez seja o medo da morte, né? Ou seja, agora o medo da morte nos traz uma mensagem, e é isso que eu queria que a gente pensasse, né? O que o medo da morte nos traz? Nos traz a necessidade da gente desenvolver a consciência da finitude, né? Ou seja, e que consciência é essa? A consciência de que morreremos, a consciência de que chegaremos ao fim. E essa consciência nos traz um questionamento sobre como é que eu ando vivendo a minha vida. Como é que eu ando vivendo a minha vida? Isso tem a ver com consciência de tudo. Como é que eu ando me cuidando? Como é que eu ando me tratando? Como é que eu ando caminhando em direção aos meus sonhos? Né? Ou seja, quanto menos eu tenho consciência, eu me volto para mim, mais medo de morrer eu tenho. Porque eu acho que aumenta uma coisa do tipo assim, caramba, eu ainda tenho tanta coisa para fazer. Eu tenho muita coisa para fazer, todo mundo tem. Mas é como se o medo da morte abranda se eu começar a ter consciência dela. E isso é uma consciência necessária. Todos vamos morrer. É isso. Todos vamos um dia, não tem como. É a
da certeza que temos. Então, como é que a gente encara o medo da morte, desenvolvendo essa consciência de finitude, analisando essa nossa vida, esse nosso plano de vida, essa nossa missão de vida. Um outro medo que essa pandemia também elevou, né, nas alturas é o medo de perder quem a gente ama. Nossa, esse medo, acho que para mim esse medo é maior que o medo da morte até. Né? Ou seja, o medo de perder as pessoas que a gente ama. É uma coisa que a gente não gosta nem de pensar. E aí o que o medo dessa perda me leva? A que caminho esse medo me leva? Esse medo me leva a nós termos que pensar na consciência do cuidado. Né? Como é que eu ando cuidando das pessoas que eu amo? Né? O quanto eu ando demonstrando esse meu amor? Né? Como é que eu ando tratando isso? Como é que eu ando exatamente cuidando das pessoas que eu amo? Que tempo eu tenho reservado para elas? Né? Ou seja, que força eu tenho feito para estar mais próximo delas? Quanto mais eu tomo consciência do cuidado, mais eu não vou anular esse medo, mas mais eu vou conseguir me relacionar com esse medo. Né? Mais eu vou conseguir estar junto dessas pessoas e viver isso aqui agora. E fazer contato com esse presente. Né? Ou seja, que a pessoa faça contato com esse presente, imaginando a possibilidade da perda, eu não sou presente. E eu conjugo essa ansiedade e essa expectativa, né, que simplesmente vai aumentar a minha angústia. Um terceiro medo grande que a pandemia trouxe para a gente é o medo do desemprego, né? O medo que traz muito medo da pobreza ou da miséria, né? E que é uma realidade que a gente vê na televisão todo dia e que de vez em quando passa pela nossa cabeça, né? Ou seja, caramba, e aí? Como é que é isso? Vou conseguir manter o meu emprego? Vou sobrevivendo, viver do jeito que eu via vivendo? Né? Ou seja, esse medo é um medo muito grande. E como todo medo é um mensageiro da consciência, ele traz uma outra consciência, a consciência da minha empregabilidade. E eu preciso aproveitar e me perguntar o quanto empregável eu sou. Né? Ou seja, esse medo do desemprego, essa nova realidade que está vindo aí com a pandemia e que sabemos não vai ser uma realidade fácil, isso tudo está trazendo a gente a pensar o seguinte, o quanto eu sou empregável, né? Ou seja, como eu lido com essa minha empregabilidade. Agora a gente está começando a ficar uma porção de coisas, começando a querer vender uma porção de coisas, começando a olhar, né, para aquilo que a gente faz e falar, nossa, eu posso fazer o que eu faço de uma maneira muito melhor. Né? Ou seja, eu faço de uma maneira muito melhor. Né? Então, nesse sentido, que a gente precisa desenvolver essa consciência da empregabilidade, porque não tem muito outro caminho. Né? Ou seja, a gente não sabe ainda o que vai acontecer, e esse lidar com a incerteza só pressupõe essa autopreparação. Né? E um outro medo que a pandemia está trazendo é o medo de não dar conta do novo normal. Né? O som parece que voltou a ficar ruim. Ok, e agora? Pessoal do Instagram, eu mais uma vez, agora tirei o fone. Como é que tá? Melhorou um pouco. Agora estou captando pelo áudio do pronto. Então, às vezes coloca, tira o fone. Vamos lá, vamos continuar. O medo de não dar conta desse novo normal, né? Ou seja, chama a necessidade da consciência da necessidade de mudança. Ou seja, mudar nunca foi o nosso forte. Vamos combinar. Né? Mudar nunca foi o forte do ser humano como um todo. Né? Porque nós, como nós começamos, nós nascemos para a acumulação. Ou seja, mudar significa colocar a primeira marcha e seguir em frente. Né? Então isso despende muita energia. E por despender muita energia, a gente relaxa, né? E a gente acaba se mantendo no nosso repouso. Né? Então, um outro grande medo, eu diria, não, quinto grande medo, quinto ou sexto, não contei bem, na verdade a pandemia espalhou, né? Ou seja, assim, esse vírus se espalhou por todos nós, é o medo desse autoconhecimento. Né, o medo do olhar para dentro. E não tem como. A pandemia virou ao olhar para dentro.
A pandemia nos convidou a conhecer os nossos fantasmas. A pandemia nos convidou a olhar para a nossa família, né? Nos convidou a não ter programa para sexta-noite, não ter programa sábado-à-noite. E agora? Né? O que eu vou fazer? Eu não tenho o que fazer sábado-à-noite, não posso sair, não posso me divertir, eu vou ter que me acionar com outra forma. A pandemia me convidou a passar alguns momentos em silêncio, olhando pela janela, pensando na vida, pensando no que fazer, né? Ou seja, e isso é um convite complicado, né? Muito complicado. Não é fácil olhar para dentro, não é fácil encarar os próprios fantasmas, não é fácil a gente conhecer as nossas forças, mas também conhecer as nossas limitações, os nossos não consigo, né? Os nossos não posso. E no meio disso tudo, nós professores temos que desenvolver a nossa resiliência. Não fomos preparados para isso, mas temos que nos preparar a qualquer custo, a toque de caixa, né? É disrupção. E sim, nós somos resilientes. Podem ter certeza disso. Nós, professores, já demos muito mais do que prova de que somos resilientes. E as provas estão aí. Primeiro, nós fazemos como? Mas fazemos. Tínhamos ouvido falar em moto, nunca tínhamos ouvido falar em muitos, né, em plataforma, nunca tínhamos ouvido falar em nada disso. E a trancos e barrancos, né, com carro em movimento, fizemos. Sabe como? Nem nós mesmos, muitos de nós, nem eu mesmo sei como é que eu consegui. E demos conta. Né? Então, sim, somos resilientes. Nós encaramos, a gente vem há 5 meses quase encarando nossos bloqueios. Tá? Ou seja, e tem bloqueio. Eu dei muita pessoa perguntando, meu Deus, eu paraliso diante da câmera, eu não sei, eu não sei o que fazer diante de um vídeo, meu Deus, é muito difícil para mim. E olha, a pessoa começa com áudio, é mais fácil, depois você passa para o vídeo e tal. Agora, não teve jeito, a coisa, ou seja, teve que acontecer, né? Ou seja, a gente encarou os bloqueios, mesmo teve esses bloqueios, né? E outra prova de que a gente é resiliente, a gente se expôs à avaliação das famílias e dos superiores, né? Ou seja, a gente se expôs mesmo, não teve como não se expor. A gente estava acostumado os pais assistirem a nossa aula, os coordenadores pedagógicos assistirem todas as nossas aulas, não é isso? É isso. Mas e aí? É assim? É assim. Então a gente, mais uma vez, desenvolveu a resiliência. É isso. Vamos lá. E isso de certa forma, é muito legal, né? Isso, de certa forma, é muito saudável, porque deu como se fosse um salto, né? Ou seja, a gente olhou para a situação e falou assim, é assim que tem que ser, vamos lá. A gente é resiliente, sim, com certeza. A gente aprendeu a equacionar os nossos diversos papéis ao mesmo tempo, né? Ou seja, a gente é mãe em casa, esposa, marido, pai, né? Ao mesmo tempo trabalho em casa e ao mesmo tempo tem que tomar cuidado porque o menino vai entornar café com leite em cima do material e a gente tem que dar conta de todo esse sistema, né, no qual a gente está inserido. Então, claro que nós somos resilientes, né? A gente teve que se superar mesmo no momento de fragilidade, mesmo no momento de medo, né? Que está todo mundo vendo, está todo mundo fragilizado, está todo mundo com medo, todo mundo inseguro. Logo, o som voltou. E, sinceramente, a internet aqui, eu não sei o que está acontecendo com não sei o que está acontecendo com o som do Instagram, não sei. Voltei ao fone de ouvido, não sei se melhorou. Bom, e a internet aqui está bem boa, ou seja, tanto que eu estou usando a mesma internet aqui para YouTube também e está tudo bem. Não sei, será que está sobrecarregado o Instagram nesse momento, talvez, né? Mas como a gente ia dizendo, a gente com certeza deu provas de gente resiliente, né? A gente se reinventou metodologicamente em todos esses meses que a gente está nesse processo. E a resiliência, gente, ela tem uma questão, né? Resiliente é aquele que aprende dos momentos difíceis. E para aprender dos momentos difíceis só tem um pré-requisito: é eu não me tornar vítima, eu não me fazer vítima.
né? Ou seja, para que eu seja resiliente, eu tenho que olhar, reconhecer as minhas potencialidades, reconhecer as minhas limitações, reconhecer as minhas dificuldades, mas eu não posso paralisar. Essa que é a grande questão. Eu tenho que ir com o medo, mas ir, né? E aí é legal que nesse processo a gente aprendeu a pedir. Como que eu conheço gente, né, que não sabia pedir? Graças a Deus eu sempre soube pedir, sou um pedinte, né? Tem pessoas que pediam coisa muito difícil. A pandemia teve que fazer, né? Aprenda a pedir, vamos lá, tem que pedir ajuda, né? Não estou conseguindo. E sem vitimização, né? Ou seja, a gente precisa estar o tempo todo em contato com as nossas possibilidades, né? E com as nossas limitações. Porém, comprometidos em superar as nossas limitações. Caso contrário, a experiência vai ficar apenas como trauma. E a gente não quer, no final disso tudo, ser apenas pessoas traumatizadas, né? A gente quer ser pessoas mais fortes, a gente quer ser um melhor profissional, a gente quer ser pessoas mais competentes, a gente quer ser pessoas mais apropriadas, né? Ou seja, na verdade, gente, a gente tem uma barreira muito sutil, entre a gente encarar as dificuldades com maturidade e a gente se fazer de vítima, né? Quando eu falo aqui em vitimização, eu não estou dizendo que a fragilização não é real. É claro que é. Né? A fragilização é real, está todo mundo fragilizado. Né? Agora, lidar com a fragilização de maneira adulta, né, de maneira madura, pressupõe que eu olhe para ela, sinta, peça ajuda, comunique, né, isso, comunique o que está acontecendo comigo, mas não me furte de continuar na caminhada. Né? Ou seja, é nesse sentido que a gente precisa entender a diferença entre se vitimizar e bater pezinho. Né? Bater pezinho, né? e encarar as nossas fragilidades e nossos medos. São reais, são reais. Todos nós estamos psicologicamente contaminados, como eu disse. Mas o caminho é eu me pegar no colo, né, quando for preciso, serve uma tacinha de vinho, faz um afago, né, trate-se bem, porque é daí que a gente vai tirar essa energia tão necessária para a gente não caia, né, no trauma. Porque senão também é escolha, né? Infelizmente é escolha. Pode ser que algumas pessoas escolham simplesmente saírem desse processo traumatizadas. Então, respeitemos as escolhas. Mas me parece que não é um caminho muito, muito interessante, né? A gente, depois disso tudo, apenas ser um traumatizado que não pode ouvir falar o nome de pandemia que começa a tremer. E o caminho passa por aí. Eu me acolher, né? Eu me equilibrar, eu me energizar, eu reconhecer as minhas fragilidades, mas né? Eu acho que essa é a grande questão. Se eu quero colocar a resiliência à frente, eu preciso entender dessa maneira. Porque às vezes a gente bate pezinho, é humano mesmo, né? É natural a gente bater pezinho. Em síntese, eu gostaria que a gente terminasse essa nossa reflexão com essa frase aí da Coelho, que eu gosto tanto, né? Que eu gosto tanto. E essa sábia poetisa disse uma coisa que eu acho que nesse momento eu acho que vale muito a pena a gente refletir sobre isso. E ela disse: eu quero mais coragem em minhas pernas do que tristeza nos meus ombros. Né? Eu quero mais coragem em minhas pernas do que tristeza nos meus ombros. E que todos nós possamos construir essa coragem necessária nas pernas para que a gente não paralise, né? E que a gente saiba também se pegar no colo, se acariciar, né, quando a tristeza aparecer nos ombros, né, ou seja, para que a gente possa pegar durante um tempo, mas que a coragem das pernas seja sempre maior do que a tristeza que a gente carrega nos ombros. Né, que a gente possa perceber isso dessa maneira e se reenergizar, porque vem por aí um mundo para o qual também precisaremos de muito mais energia para lidar com ele, né? Muito mais energia. Ok, foi um imenso prazer poder estar com vocês, né? Tanto no Instagram parece que em alguns momentos
o som não ficou muito legal, vai ficar gravado, eu vou gravar agora no Instagram, tá? E vai ficar gravado também lá no YouTube, no canal Sala dos Professores, tá? Então, quem quiser depois estar no Instagram e falhou, vai lá no YouTube, na Sala dos Professores, que vai estar lá gravada essa live também, com imagens, etc. E vai ser interessante, vai ser bacana você visitar lá, que de repente lá não teve cortes, né? E aí você pode ouvir os momentos em que ficou difícil aí para ouvir no Instagram. Ok? Muito obrigado, tchau, um grande abraço, um beijo no coração, né? E não tenhamos sido preparados para isso, com certeza fomos instrumentalizados para aprender a lidar com isso, né? E vamos lidar bem, sim, já estamos lidando. Tchau, um grande beijo, um grande abraço para todos.